Então, fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Tranquilo, de boa? Então, eu estou aqui para comentar brevemente a respeito dos últimos acontecimentos na Síria, né, da queda de Bashar al-Assad e de quem é que se beneficia com isso, né, quem são os envolvidos em toda essa transição, né? Então, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, até muita água já está rolando, muita coisa pode mudar e acontecer, né? Eu até ando sumido um pouco do canal justamente como eu já comentei no vídeo anterior, né? Tá final de ano, envolvido com concurso, passei no concurso público, tem que ir atrás de tudo, de exames, né? Fora o final do ano letivo, que envolve fechamento de notas, confraternizações, enfim, toda essa correria de final de ano, né? Fora outros afazeres pessoais. Mas enfim, eu pretendo estar aí a partir de janeiro, né? Da metade de janeiro, mantendo uma regularidade na publicação de vídeos, né, especialmente esse sobre atualidades, pelo menos umas 2 vezes na semana publicar, né, 2 vídeos semanais, para a gente fazer o canal crescer, aumentar o alcance dele, aumentar a monetização, fazer com que muitas pessoas possam compreender de forma simples aí o que acontece no mundo, tá? Mesmo diante da complexidade. E falando em complexidade, tá, desde que o presidente sírio ele caiu, né, foi derrubado aí por forças rebeldes, não faltaram análises superficiais nessas redes sociais geral, né, Instagram, Facebook, WhatsApp da vida, né, todos formados aí na Universidade Geopolítica da Marvel, né, onde nós temos o lado bom e o lado ruim, né, então as pessoas costumam ter essa visão ainda maniqueísta e que infelizmente a grande imprensa ela acaba replicando essa visão, né, porque ela é simples e é fácil de manipular as pessoas quando nós analisamos esse cenário, né, onde nós teríamos no mundo um eixo de ditadores, né, e um grupo de democracias. Então, quando um ditador cai, nossa, caiu aquele ditador malvadão, né, e nós temos o lado bonzinho que são os países democráticos, né, que têm eleições, né, como se não existisse em várias dessas democracias um deep state furioso aí com vários poderes ocultos econômicos que controlam de fato esse sistema, né, que de longe não é uma democracia. Mas enfim, isso aí é um outro assunto que eu posso até estar abordando com mais detalhes em outros vídeos, né. Mas o que eu estou para comentar aqui é justamente que a Síria, tá, não se resume aí à queda de um ditador, né. Nossa, o povo saiu às ruas e derrubou esse ditador. Em primeiro lugar, porque isso aqui é uma guerra civil, tá? Não foi um mero protesto. Então é uma guerra civil que iniciou lá em 2011, né, mais ou menos no mesmo estopim da Primavera Árabe, né, que varreu vários países ali daquela região, do norte da África, ali do Oriente Médio. E a oposição, né, que derrubou o presidente Bashar al-Assad, ela não é homogênea, ela tem vários grupos diferentes, né? Então, cada grupo defende uma coisa, não é simplesmente o povo que quer democracia, não. Se você acha que o Bashar al-Assad era um ditador, é sanguinário, malvadão, imagina agora quem pode sumir ao poder, né? Que são pessoas muitas vezes ainda piores, né? Como é o caso do Estado Islâmico ou da Frente al-Nus, que é vinculada à Al-Qaeda, né? Das Torres Gêmeas, né? Do Osama Bin Laden. Então a gente tem assim grupos mais radicais, extremamente teocráticos, né? Então se a gente colocar aqui no mapa, né? Você pode estar vendo aí na tela, a gente tem mais ou menos o cenário que estava aí pouco antes da queda do regime de Bashar al-Assad, né? Então, o que cabe observar, por exemplo, entre esses grupos, tá? Nós temos grupos que são jihadistas, nós temos grupos que são um pouco mais liberais, né? Um pouco mais vinculados ao Ocidente, e nós temos, no meio disso tudo, o regime de Bashar al-Assad, que ele se caracterizava muito por ser um regime secularista, né? De um Estado laico, né? Forte, aquela visão nacionalista, que talvez, arrisco eu dizer, se aproxima muito da visão de Nasser, né, lá, que foi presidente do Egito, né, que tinha aquela visão panarabista, né, nacionalista, e que não era vinculado aí ao extremismo religioso, né, à teocracia, que é muito diferente, por exemplo, do regime dos ayatolás ali no Irã, né, ou do Talibã no Afeganistão, que tinha a ideia de implantar a lei Sharia, né, transformar as leis religiosas aí em leis do país, uma visão bastante teocrática, né. Então, Bashar al-Assad já tinha essa visão distinta, né? Uma visão mais secular. Então, é totalmente errado se a gente associar ele com esse tipo de regime, né? De ditadura teocrática. Muito pelo contrário, até porque na Síria nós temos várias minorias étnicas e religiosas, inclusive cristãos, né? Porque é sempre bom lembrar, eu sempre falo isso, né? Apesar da Síria ser um país de maioria árabe, nem todos ali são islâmicos, nem todo árabe islâmico. Árabe é uma etnia, né? Islamismo é uma religião. Então, são coisas distintas, né? E na Síria tem muito forte aí a presença do cristianismo ortodoxo.
ponto inclusive aí de união cultural com a Rússia, porque a Rússia também é onde tem muita presença aí do cristianismo ortodoxo, né, da Igreja Católica Ortodoxa. Além de várias outras minorias, o próprio presidente sírio era um alauíta, né. Nós temos aí um presidente que tinha uma visão mais de unidade nacional, né, seria, arrisco a dizer, eu não gosto de fazer essas comparações porque elas podem ser bastante enganosas, né, mas dá para falar que ele seria uma espécie de Getúlio Vargas aí da Síria, né? Um cara que dialogava e procurava manter o território unido, apesar de sua diversidade, né? Então nós temos como essa maior parte ali controlada por rebeldes, aquela parte escura que seriam os curdos, né? Então aquela parte ali, ela é apoiada, foi apoiada ao longo do tempo muito pelos Estados Unidos também, né? Pelos países da OTAN, mas com uma grande curiosidade, né? Se a gente olhar aqui nesse mapa, quem são os curdos, né? Os curdos, eles são uma etnia e um grupo étnico que eles não têm pátria, eles não têm um estado próprio deles, eles reivindicam para si um estado. E aí o que aconteceria se com a queda do Bashar al-Assad, né, os curdos conseguissem aí declarar sua independência? Nós vamos nos separar da Síria e formar um estado curdo, um Kurdistão. Eles iriam provavelmente atrás dos outros territórios onde habitam os curdos, que ficam na Turquia, que também é membro da OTAN, cabe lembrar, né, próxima dos Estados Unidos, e ali em outros países como o Irã, que era aliado ali do presidente Bashar al-Assad. Então, nota que os curdos eles estão, né, regionalmente isolados, né, porque eles comprariam guerra aí com vários países da volta para conseguir estabelecer o seu estado, né, de forma plena, e também o apoio ambíguo da OTAN, né, porque eles foram úteis, né, para derrubar e ajudar a derrubar o regime, mas não se sabe ao certo se até onde o Ocidente ia apoiar uma independência, né, dos curdos aí, a formação de um Estado curdo, né. Mas isso aí é apenas dos pontos de divergência. Por isso que a Turquia, ela várias vezes ao longo da Guerra Civil Síria interviu no território sírio, atacou os curdos e apoiou outros grupos rebeldes contra os curdos, né, que também fossem contra Bashar al-Assad, mas também de uma visão mais nacionalista, pretendessem uma Síria unida, né, sem uma separação do território curdo do território sírio propriamente, tá? Ali nós temos em áreas minoritárias, né, aquela região branca ali, por exemplo, quase toda já foi controlada pelo Estado Islâmico no passado, né? O Estado Islâmico é um grupo extremamente radical, né, que era o mais radical de todos, tanto que foi bombardeado aí por todas as forças, né? Tanto a OTAN quanto a Rússia ajudou a aniquilar o Estado Islâmico aí dentro da Síria, né? Então restaram aí para eles poucos territórios para controlarem, né? E temos ali jihadistas, né, em verde, que são muitos relacionados à Frente al-Nus, né, que era vinculada à Al-Qaeda, né? Então são grupos que têm uma visão mais parecida com o Talibã, como eu já mencionei. Então a gente vê que não tem essa homogeneidade na oposição, tá? E o futuro da Síria é extremamente incerto, né? Além da Turquia, tá? Abrindo parênteses aqui, tem outros agentes externos envolvidos, tá? Além da Turquia ser contra aí a formação de um Kurdistão, que pode colocar em risco aí uma guerra regional contra a Turquia, contra o Irã, né, contra os países onde os curdos estão estabelecidos. Nós também temos a presença da OTAN, que eu já falei, né, que apoiam aí os rebeldes contra a Síria. E nós temos Israel, é sempre bom lembrar, porque é muito importante, né, a Síria, por ser uma aliada do regime dos ayatolás, cediu o território para forças pró-iranianas, né, desferirem ataques contra Israel. Assim como também no Líbano, né, ter fortes ligações ali com o Hezbollah, que é o grupo totalmente anti-Israel, né? Então, para Israel não era interessante o regime de Bashar al-Assad justamente por isso, porque era uma porta de entrada livre para os inimigos de Israel, tá? Não que a Síria atacasse diretamente Israel, tá? Muito pelo contrário, a Síria esteve focada em combater os rebeldes, né? Ela não em nenhum momento entrou em guerra oficialmente contra Israel, mas ela facilitava aí a atuação de forças anti-israelenses, né? Como é o caso do Hezbollah e de algumas milícias e grupos paramilitares iranianos, né? Liderados ali pelos ayatolás. Então, esse foi o motivo porque a Israel também já bombardeou a Síria ao longo desse conflito, já atacou posições dentro da Síria, tá? E, então esse daí é um dos agentes externos envolvidos, interessados no conflito.
que a gente não sabe ao certo, né, de que lado Israel vai estar entre esses grupos internos, né? Até porque a Israel ela ele tem uma disputa territorial com a Síria, tá? Que são as colinas do Golã, que ela tomou lá naquelas guerras do século passado, né? Então a Síria até hoje reivindica de volta as colinas do Golã, e é claro que essa região pode aí ter ser um dos pontos aí de negociação para haver uma normalização das relações aí entre Israel e o novo governo sírio, né? E a gente tem também como último ator externo importante, que é o mais óbvio de todos, que é a Rússia, né? Então a Rússia ela tem a presença de bases militares na Síria, né? Tem acesso aos portos ali, como o porto de Tartus, né? Então a gente tinha essa parceria aí entre a Rússia e o Bashar al-Assad, né? Então por isso que várias vezes as tropas russas, né, as forças armadas russas, estiveram envolvidas ativamente no conflito, atacando os opositores, né, as diversos grupos armados, especialmente os jihadistas, né? Então a gente tem essa interferência russa que, claro, ela mingou não só por conta da guerra da Ucrânia, tá? Muitos falam, a Rússia agora está envolvida na guerra na Ucrânia, não consegue dar suporte que sempre deu para a Síria, mas na verdade não foi apenas isso, também a perda de poder, de influência do presidente sírio, né? Haviam muitas deserções do exército, a baixa popularidade, o baixo apoio popular dele, né? Foram um dos fatores que fizeram com que o Vladimir Putin decidisse deixar ele, né, meio que abandonar ele, porque a Rússia não iria ficar lutando sozinha ali enquanto a maior parte do povo não estava com ele, né? Então foi meio que uma jogada da Realpolitik. Eu só te ajudo se tu realmente tiver, né, força, apoio popular, né? Mas ele não vai ficar sustentando um regime falido ali. Então é mais fácil para ele apoiar uma transição de poder, né? E tentar manter o máximo possível os benefícios que a Rússia já usufruía ali com o regime. Então por isso que eu digo, né, que a transição de poder ali na Síria vai ser uma verdadeira incógnita, tá? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, porque todos os agentes externos, né, como a Turquia, Israel e a Rússia, estão e os Estados Unidos, né, estão plenamente envolvidos aí nessa transição. Será que a gente vai ter então uma espécie de Ucrânia 2.0, né, com um choque de interesses estrangeiros dentro do país, que racha ainda mais o país, né? Será que a Síria ela pode se tornar uma nova Líbia, né? Porque a Líbia, desde o governo do Muammar Gaddafi, caiu num caos constante, né? Então é cotidiano ali a instabilidade. A gente tem uma Líbia fragmentada, né, em vários territórios controlados por governos paralelos. Se não me engano, a gente tinha dois, né, governos ali autoproclamados, enfim. É muito provável que na Síria possa ter esse cenário, né, se não houver aí um diálogo, uma convergência entre as diversas forças que derrubaram o regime, né? Então a gente pode ter aí uma Síria totalmente dividida. Será que o Kurdistão vai conseguir proclamar independência? Se ele tiver apoio do Ocidente mesmo, talvez é bem provável que consiga, porque a gente sabe que a OTAN ela tem bala na agulha para sustentar aí a criação de um novo Estado, né, e defender ele, talvez, não sei, né? Seria mais um pretexto aí para colocar uma presença da OTAN maior nessa região. E até mesmo a Turquia, que faz parte da OTAN, teria que estar envolvida nessas negociações. Olha, a gente deixa vocês criarem o Estado curdo, mas ela não pode ir para as fronteiras da OTAN, né? Enfim, são discussões que podem acontecer, né? Tudo isso é no campo da especulação, que, como a gente vê, né, o cenário geopolítico é bastante dinâmico e instável, né, meio muito imprevisível. Outra possibilidade também é que surja um grupo jihadista muito mais radical, muito pior, né, o estilo Estado Islâmico ou o estilo Talibã, que vai botar a lei Sharia e vai transformar a Síria numa espécie de Afeganistão 2.0, né, depois da guerra. Então, é um governo teocrático que vai tentar reconstruir ou reunificar o país, né? E na melhor das hipóteses, né, que seria o cenário ideal para o povo sírio, né, seria uma pacificação, né? Todas as forças envolvidas aí no conflito, inclusive a do antigo regime, né, do Bashar al-Assad, vão disputar eleições, né, vão criar uma estabilidade institucional, né, vão criar uma espécie de anistia total, né? Então todo mundo vai ser anistiado, vai ser, né,
uma reconciliação nacional e as diversas forças vão poder ter sua representatividade legítima através do voto, né? Então, esse seria o cenário mais otimista, assim, né? Diante dos mais pessimistas, né? Que são uma continuidade dessa guerra civil ao estilo Líbia, né? Ou uma teocracia, né? Como no Afeganistão, tá? Que talvez até mais próxima ainda dos Estados Unidos, né? E da OTAN. Mas o que a gente sabe é que seja qual for o governo que vai assumir, ele vai ter que dialogar com esses interesses estrangeiros, tanto da Rússia, né, em, de repente manter, continuar mantendo as suas posições ali, ter acesso aos portos da Síria, né, quanto da Turquia, em olha, não deixar os curdos aí avançarem, né, para o território turco, né, e com Israel, não deixar ali, deixar as colinas do Golã de fato, não reivindicar elas, né, ou não deixar o território ser mais utilizado para ataques contra Israel por outras guerrilhas e forças regionais. Tá? Então, todos esses pontos aí vão ter que ser analisados pelo novo regime, pelo novo governo, beleza? Então, esses comentários que eu tinha mais para trazer, essas considerações, né? O resto aí vocês procurem estar acompanhando nos noticiários, né? Que qualquer novidade também eu vejo se eu consigo publicar aqui. Tá? Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem. Eu fico com vocês por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!